Então, bom dia a todos. Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado por mais essa semana que se inicia. Muito obrigado pela semana abençoada que o Senhor nos deu, pela forma como o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem derramado da sua graça, o Senhor tem derramado do seu amor e o Senhor tem derramado de maneira abundante a sua misericórdia. Muito obrigado, pois o Senhor tem se revelado a nós através das Sagradas Escrituras, o Senhor tem, através do teu Santo Espírito, aberto o nosso coração. E nós pedimos que nesse momento o Senhor continue a fazer essa obra, que o Senhor continue como igreja, nos dando entendimento como igreja, da tua palavra, daquilo que o Senhor tem feito por nós e da maneira como o Senhor se revelou ao seu povo ao longo da história. Nos ajuda na compreensão do teu pacto e da forma como isso impacta a nossa vida. É no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, adivinha sobre o que é a aula hoje? Confissão de fé. Começaram bem. Qual planeta nós estamos? Né? É mais difícil responder qual planeta nós estamos do que nós estamos estudando. Né? Mas nós temos visto ao longo das últimas semanas o capítulo 7, que é o capítulo do pacto de Deus com o homem. E por que vocês acham que eu tenho demorado tanto nesse capítulo? Ou por que vocês acham que toda semana eu volto desde o primeiro parágrafo e faço uma breve revisão? Por que toda semana eu faço isso? Por que vocês acham? Oi? Porque é importante. Esse é o ponto. Além do fato que vocês esquecem, mas esse é o ponto que vocês estão errados. O ponto é de que esse é um assunto extremamente importante para a nossa vida cristã. Eu diria que a teologia do pacto, a compreensão do pacto através das Sagradas Escrituras, é o grande diferencial da Igreja Reformada. É porque Deus nos fez compreender a teologia do pacto que nós podemos, então, compreender melhor as Sagradas Escrituras. E isso é importante porque, começando a nossa revisão, se não fosse Deus vir ao nosso encontro, seria impossível que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. A gente vai ver um pouco sobre isso hoje na pregação, na maneira como Deus nos cria capacitados, inclinados a ter uma relação com Ele. Se já não bastasse isso, Deus então também vai não apenas vir ao nosso encontro, mas Ele virá ao nosso encontro de uma forma que nós possamos compreendê-lo, nós possamos percebê-lo. Então usei aqui várias vezes, né, a ideia da condescendência, aqui, né, a ideia de Calvino falava que é como um pai balbuciando coisas ao seu filho. Então, quando você vê um pai falar com uma criança, ele normalmente usa termos mais simples, uma linguagem que a criança vá compreender, coisas desse tipo. E nós vimos que Deus, então, voluntariamente vem ao nosso encontro. Então, não existe nada em nós. Nada em nós. Não existe nada em nós. E nem poderia existir nada em nós, numa possibilidade futura, que atraísse Deus à nossa direção se não fosse simplesmente o fato de que Ele nos amou. Porque não há nada em nós que seja bom apartado de Deus. Nada. Então, depois até pensei um pouco sobre o que eu e o Marco a gente conversou essa semana no estudo dos pequenos grupos. O Marco levantou uma objeção. Aí você começa a ver que os caras estão ficando refinados, meu. Quando o presbítero falou assim, Tim Keller tem um negócio na revista lá que está errado. Mas quem sou eu para falar do Tim Keller? Eu falei, não, você é importante para Deus. Você pode falar, porque o Tim Keller tem vários problemas teológicos. Os problemas teológicos dele normalmente não saem dos Estados Unidos, mas alguns são perceptíveis. Né? E quando eu falo que não sai dos Estados Unidos, porque muitas vezes as editoras que publicam o livro do Tim Keller já filtram, esse livro aqui está fora, já não vai trazer. Então, por exemplo,
Dificilmente você vai ver um livro do Tim Keller publicado em português, pelo menos pela editora presbiteriana, falando sobre eclesiologia. Eclesiologia é a maneira como a gente entende a igreja, a maneira como a gente vai definir a nossa liturgia. Por quê? Porque o Tim Keller, por exemplo, colocava descrentes para tocar no culto. Porque ele entendia que a busca pela perfeição, pelo aprimoramento musical, atrairia pessoas, e ele trazia descrentes para tocar no culto público. E eu não consigo ver como Deus aceitaria um culto público solene da igreja. Isso é um detalhe. Um outro detalhe é que ele trazia, às vezes, porque pessoas rebuscadas e finas, elas gostam de arte, certo? Eu sou bruto, capial do interior, não sou tão fã assim, tem lá alguma coisa importante, mas ele, por exemplo, em alguns momentos, ele chegou a trazer bailarinos para culto. E bailarinos abertamente assumidos com pecados sexuais, participando do culto. Então, o Tim Keller tem problemas, como todo teólogo tem, como eu tenho. Eu não sou isento, Augusto Nicodemos não é isento, Arival Dias Casimiro não é isento, Hernandes Dias Lopes não é isento. Ninguém é isento de erros teológicos. Essa é a realidade do mundo caído, pela nossa limitação, pela afetação do pecado. Mas o erro que o Marco trouxe foi, pastor, do jeito que ele coloca a interpretação de um texto de Coríntios, é de que Deus escolheu as coisas loucas para confundir a sã. Você lembra dessa passagem? Aí ele vai falar assim, Tim Keller vai deixar lá, ou explícito ou implicitamente dito, de que é por conta da nossa loucura que ele nos escolheu. Certo? Foi essa a sua objeção. Loucura, fraqueza, que é tudo verdade. Mas depois que o Marco falou isso, era quarta-feira a reunião do conselho, estava no começo da reunião, era por volta de umas 11 e pouco da noite, eu estava um pouco cansado, falei, Marco, depois nós conversa, que isso aí que tem muito pano para manga aí. E aí depois, por algum motivo, eu fui refletir sobre isso. E nem a nossa loucura é a causa dele nos escolher. Ele nos fez desse jeito, é outra história, e ele nos usa desse jeito, é outra história. Mas não existe nada de bom em nós. Nada. Que fosse capaz de mover a Deus em nossa direção. E esse que é, e aí vocês me entendam bem aqui, no bom sentido, o absurdo da ideia do pacto. É Deus, um ser completo, perfeito. Se ele é completo, se ele é perfeito, de nada ele tem falta, de nada ele precisa. E de nada precisando, ele escolhe se relacionar conosco. Como vai dizer o texto de Romanos, quando nós ainda éramos pecadores, que é quando ele envia o Filho dele. Então o pacto, se a gente conseguir entender, né, se Deus abrir o nosso entendimento para a gente perceber o pacto, muitos dos nossos erros teológicos vão ser dissipados. Muitas das nossas práticas pecaminosas ou práticas de barganha com Deus vão ser eliminadas. Porque pense só, se Deus veio ao meu encontro, quando Romanos 3 vai me descrever como totalmente incapaz do bem, certo? Vocês lembram dessa passagem? Eu quase não cito ela, né? Se Deus veio ao meu encontro quando eu estava daquela forma, o que eu preciso barganhar com Ele? Ou de que forma eu poderia ganhar mais o amor dele ou mais o favor dele na vida que eu tenho hoje? É impossível. Não tem como eu fazer Deus me amar mais ou me amar menos. Por quê? Porque Ele resolveu me amar. Ele resolveu te amar. E Ele faz isso de maneira perfeita. E Ele faz isso apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa constante luta contra Ele. Por isso que a doutrina do pacto é importante. Por isso que a gente está indo. E vai ter um semestre, provavelmente vai ter um semestre, que eu vou fazer uma exposição aqui do livro Aliança dos Pactos, ou Cristo dos Pactos. A forma como Cristo é manifesto em cada momento da história da redenção
de maneira pactual, seja com Moisés, seja com Abraão, seja com Davi, enfim. Eu espero ter a oportunidade de fazer isso com vocês. Então, a doutrina do pacto, ela é essencial para a fé cristã. Eu ousaria dizer que se eu não entendo o pacto, eu tenho um problema gravíssimo na minha teologia. Por quê? Porque eu vou começar a achar que eu posso me achegar a Deus sem Ele intencionalmente querer ter um relacionamento comigo. Isso é loucura porque num relacionamento humano, se a outra pessoa não quer um relacionamento comigo, eu já não consigo. E eu estou falando de outro ser tão imperfeito quanto eu. Agora imagina a diferença entre um ser completamente perfeito e sem necessidade de nada, com um ser perfeito e completamente necessitado. Então, por isso, semana após semana, eu tenho vindo aqui e falado para vocês sobre isso. Porque esse é o grande distintivo da teologia reformada. E teologia reformada, para mim, é teologia bíblica. É teologia que está nas Escrituras. Não tem invenção. Não é criação. Esteve sempre lá. Então, tão grande a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido expressar por meio de um pacto. Então Deus demonstra isso para nós através de um pacto. A gente vai ver que esse pacto, a gente vai ver isso hoje, teve figuras, teve exemplos, teve tipos que apontavam para aquele que é o grande realizador e mediador do pacto. E aí a gente vai começar a ver com mais profundidade o quão profundo é o pacto. Então, segundo parágrafo, o primeiro pacto foi feito com o homem, era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade sob a condição de perfeita obediência. Então a gente viu isso, né? Veremos isso daqui umas 2 semanas, mais ou menos, que é quando a gente vai chegar no capítulo 2, na parte da criação do homem. Então hoje a gente vai ver a criação do homem no capítulo 1. A gente vai entender como isso se relaciona com o capítulo 2. Existem algumas dificuldades nesse entendimento. Se Deus quiser, na semana que vem, a gente vê o 7º dia, dia do descanso, dia do Senhor. Vamos aprender sobre isso. E então a gente vai voltar para o pacto que Deus estabeleceu, o pacto de obras. Mas a gente viu que esse pacto, no nosso entendimento reformado, esse pacto ele foi estabelecido numa condição de provação temporária. Era um teste, então, colocado para Adão durante um período de tempo em que ele teria que obedecer à pessoa de Deus, o comando de Deus. Em obedecendo, ele teria a vida eterna. Nós vimos que ele, junto com a sua esposa e junto com Satanás, fazem tudo da maneira diferente como Deus criou. Eles seguem uma ordem diferente da que Deus criou. E aí isso é uma coisa que precisa estar claro no nosso coração, é de que Deus, ele estabelece uma ordem moral na criação. E aqui nós não estamos falando de ser moralista, no sentido ruim da palavra. Mas nós estamos falando que existe um Deus, que é um ser moral, e porque ele é moral, ele só pode criar coisas morais. Ele não pode ir contra o caráter dele. Então ele faz a criação, e dentro da criação ele estabelece uma moralidade. Essa moralidade vai ser refletida na maneira como nós nos relacionamos com ele, com o próximo e com a criação. E nós vamos ver hoje na pregação isso. Então esse Deus moral estabeleceu um teste e que Adão resolveu, dentro, desobedecer à ordem criada por Deus, né? Sujeitar a criação. Depois a gente vai ver no capítulo 2, mulher sujeita ao marido, e ambos sujeitos a Deus. Eles fazem o oposto. O marido e mulher ignoram a Deus, marido obedece à mulher, mulher obedece à serpente. Ordem completamente oposta. Estamos vendo o resultado até hoje. Então esse foi o pacto das obras. E aí, uma vez que o pacto das obras foi quebrado,
a confissão vai mostrar aqui, articular, né, os textos bíblicos, apontando que, tendo o homem se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio desse pacto, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto. Não é impressionante? Para mim é impressionante. Geralmente chamado de o pacto da graça. Nesse pacto, ele... O que está escrito ali? De novo aparece essa palavra. Livremente. Por quê? Porque a gente não pode forçar a mão de Deus. Não tem como forçar Deus. Como que você obriga Deus a fazer alguma coisa? Como que você negocia com Deus? Como que você determina para Deus? Está entendendo? Deus não é seu pet adestrado que você manda, ele faz. Deus não é uma força impessoal, como os indígenas, várias tribos indígenas brasileiras acreditam, que conforme a mandiga que você fizer, você comanda ele para ir para lá ou para cá. Não, Deus é soberano. Deus é soberano. Então, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Cristo Jesus. Não pelas suas obras em Cristo Jesus, mas por Cristo Jesus. Exigindo deles o quê? A fé em Cristo, para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Então nós vimos que a fé, ela não é uma obra, mas que a fé é um instrumento através do qual nós nos apropriamos dos benefícios da salvação no tempo presente. É quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo que nós começamos então a usufruir dos benefícios do tempo por vir, já agora, mas ainda não de maneira completa. E nós vemos que essa fé que nós depositamos nele vai ser resultado do quê? Vamos lá. Essa fé que nós depositamos nele vai ser resultado do quê? Da obra do Espírito Santo, que vai fazer o transplante cardíaco, removendo o coração de pedra, colocando o coração de carne, trazendo aqueles que estavam mortos em delitos e em pecados para a vida e habilitando essas pessoas para crer. Ok? Então pronto. Então próxima vez, por favor, respondam mais rápido e mais forte, com convicção. Vocês são presbiterianos, né? Mas vamos lá. Esse pacto da graça é frequentemente apresentado na Escritura pelo nome de testamento. Então aqui, em referência à morte de Cristo, o testador, a herança eterna, com tudo que lhe pertence, legada nesse pacto. Então a gente viu aqui que a confissão vai trazer que em vários momentos essa ideia de testamento está relacionada com o pacto, porque alguém precisava morrer para que uma herança fosse obtida. Ok? Tranquilo? Zero estresse? Então, vamos para cima aqui, ó. Então, no 7.5, esse pacto, então olha só, como que está o título aqui? Diferenças. O que você pode inferir desse título? Não nem olha o resto. O que você pode inferir do título? Eu coloquei o título por alguma razão, eu coloquei ali. Me ajuda aí. Pronto. Então, é nessa linha do que o Natan falou. Deus estabeleceu um pacto, uma aliança. Então, pacto e aliança, palavras intercambiáveis. E ele resolveu administrar de formas diferentes ao longo da história. E tem um propósito nisso. Então, a gente vai entender aqui. Então, olha só, esse pacto, no tempo que é o qual? Tempo da lei. O Antigo Testamento. O tempo da lei, antes de Cristo. Esse é o tempo da lei. Ok? Então, o tempo da lei antes de Cristo. Não foi administrado como no tempo do Evangelho. No tempo de Cristo. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do Cordeiro Pascal e de outros tipos de ordenanças dados ao povo judeu. Tudo prefigurando Cristo que havia de vir. A gente vai conversar sobre isso. Por aquele tempo, que se chama de Antigo Testamento, a resposta estava no texto, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé no Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Pergunta: como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento?
era através de Jesus Cristo. É tranquilo para vocês isso? Sim? Pô, convicção aí, meu. Me ajuda aí, meu. Estou acordado desde as 5 e pouco da manhã. Dá uma convicção para mim aí. Sim, pô, sim. Agora, de que maneira eles podiam ser salvos por Cristo se Cristo não tinha encarnado? Então, é essa a ideia de que a crença na promessa do Messias. Então, é a crença no Messias. Então, a gente vai fazer uma brincadeira que eles foram salvos olhando para frente, por aquilo que estaria de vir, por aquele que estaria por vir. E nós somos salvos como? Ir para frente. Porque se Jesus não voltar a segunda vez, acabou. Então, nós estamos igual na estrada, no dia de neblina. Estamos olhando para trás e para frente o tempo todo. A salvação no tempo do Antigo Testamento, ela era completamente escatológica. Ou seja, era completamente voltada para as coisas do futuro. No nosso tempo, ela é tanto histórica quanto escatológica. Ela é tanto olhando por aquilo que foi realizado e aquilo que ainda está para acontecer. Então a gente olha para frente e a gente olha no retrovisor. A gente olha para trás para ver o que Cristo fez. Então, é uma coisa importante a gente entender que Deus nunca mudou a forma como Ele salva o seu povo. Ele nunca mudou. Por isso que em vários momentos vocês vão me ver chamando algum judeu de irmão. Eu creio que aquele era salvo. E nós estamos unidos com Cristo, é a mesma família. É o mesmo povo. Então isso é importante, por quê? Porque vai existir uma visão escatológica chamada dispensacionalismo, em que a salvação no Antigo Testamento é diferente da salvação no Novo. No Antigo Testamento, você vai ser salvo de fato pelos sacrifícios e não pela pessoa de Cristo. E existe um outro problema no dispensacionalismo gravíssimo, que é nós, igreja, somos um plano B porque alguma coisa deu errado com os planos que Deus tinha para Israel. Então nós somos um parênteses na história e que no futuro, quando Israel se voltar para Deus, fecha esse parênteses e a gente perde a atenção. Como se fossem dois povos distintos, não o mesmo povo de um só Deus. Então é importante a gente entender a salvação pela graça e o pacto que Deus estabelece conosco, porque se eu entendo o pacto, não tem como me submeter a uma visão dispensacionalista da Bíblia. Se eu sempre fui salvo por Cristo, não tem como ser dois povos, em sentido último. Não tem como a igreja ser uma opção para Deus porque um povo rejeitou Deus. E aí, você quer ver uma coisa interessante? Muitas vezes a gente acha, vocês vão ver que eu vou combater bastante isso hoje na pregação, que interpretação teológica não interfere em visão de mundo. Por que que vocês acham que existe tanta atenção e tanto furor ou entusiasmo em toda a guerra que Israel se envolve? Veja, e aqui vocês sabem que eu sou completamente contra o Hamas, tá? Não tem como ser a favor sendo crente. Não tem como. O ponto não é esse. O ponto é o porquê que o povo fica doido com o tal de Israel. Sempre. E seja, e quando que Jesus volta? Então, por exemplo, você vai pegar, o dispensacionalismo vai surgir um camarada leigo, né? E quando eu falo leigo, eu não quero desmerecer aqueles que não estudaram. Eu só acho que se você é leigo, você deveria tomar cuidado com afirmações que você faz e aquilo que você propõe.
um cara chamado Scofield. Ele era, se eu não me engano, advogado, mas ele não tinha preparo teológico, ele não foi para o seminário, não estudou línguas originais, não estudou nada disso. E ele vai fazer uma Bíblia, e esse é um outro problema que a gente tem que tomar cuidado nos nossos dias, a tal das Bíblias de estudo. Então, a Bíblia Scofield. Aí tem as notas de rodapé. E dentro das notas de rodapé, ele apresenta a ideia dispensacionalista. E é assim que esse negócio se propaga. Então, por exemplo, essa é uma visão muito escatológica, muito forte nos Estados Unidos. Mas muito forte. Mas muito forte. E o que é engraçado, e é por isso que o americano fica tão louco quando acontecem as coisas com Israel e quer entrar nas guerras para ajudar Israel. Eu estou falando, eu acho que poderia ajudar mesmo contra o Hamas, eu acho que tem que ajudar, mas o ponto é como a motivação política é equivocada por conta de um princípio teológico que permeia a nação. Ok? E a gente está falando de uma interpretação de como a gente enxerga as Sagradas Escrituras e como isso afeta a nossa vida. E o engraçado, né? Uma coisa interessante que o Weber Júnior comentou em sala de aula e depois você vai ver que é verdade. O americano médio, né? Isso não era a visão compartilhada no seminário, lá no mestrado, era uma visão criticada no mestrado. Ele vai ter os Estados Unidos como uma nação cristã. E não é. Não é. Mas, por conta disso, eles meio que se sentem quase um segundo Israel. Um povo favorecido por Deus. E vivendo lá, dá para você imaginar o porquê que eles pensam isso. De fato, é muito favorecido mesmo, né? É uma outra história. Mas, isso faz com que, para eles, o anticristo seja sempre uma figura política. E eu sou mais da linha, seguindo Weber Júnior e outros, de que provavelmente vai ser uma figura religiosa e não política. Porque a ideia de anticristo, né, só que se opõe, mas a preposição no grego anti significa aquele que quer tomar o lugar de. Mas aí discussão para outro momento. Mas tudo isso para mostrar para vocês, né, de que dentro do imaginário médio do americano, o anticristo sempre vai ser uma outra nação que se opõe aos Estados Unidos. Então quem era o anticristo durante a Guerra Fria? A Rússia. E hoje? A China. Então, é muito interessante você ver como uma interpretação teológica vai influenciar, inclusive, geopolítica. Mas uma visão bíblica, uma visão que entende, uma cosmovisão que entende a teologia apresentada nas Sagradas Escrituras, que vai entender o pacto de Deus com o seu povo, não vai estar sujeito a esse tipo de coisa. Não vai se inclinar, você vai se inclinar a algumas brigas por outros motivos, mas não por conta da teologia de ao povo especial de Deus, por exemplo, Israel. Não é esse o ponto. A gente pode até discutir ainda a interpretação do texto de Romanos que vai passar pelos PGs, se existirá futuramente uma conversão em grande volume em Israel, uma outra discussão. Mas a igreja nunca foi, ela não é, e ela nunca será um plano de Deus, um parênteses na história. Cristo deu a vida por ela. Cristo não faz rascunho. Tá certo? Então, um entendimento do pacto ajuda, inclusive, a gente ter uma compreensão das coisas do fim dos tempos. Faz sentido o que eu falei aqui ou tô falando besteira? Tá bom. Que bom que nós estamos alinhados. E aí, então, quando a gente pensa no Antigo Testamento, ele foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças dados ao povo judeu. Tudo prefigurando o Cristo que havia de vir. Quando a gente pega... Eu nem gosto muito dessa expressão, mas vamos pegar o meio evangelical. Quando a gente pega o meio evangelical, e aí quando eu falo meio evangelical, nós estamos abrangendo aí uma miríade, uma enormidade de denominações. As pessoas, elas têm uma gana, um desejo, uma ênfase
por profecias e promessas que vão estar embutidas nas profecias. Ok? Então, são promessas que já foram feitas por Deus. Pega essas daí, ora por elas, faz ela lá que dá certo, né? O ponto é que você vê que tem algumas aí que vão fazer até sacrifícios, né? Não de animais, mas financeiros. E quando você olha para isso, o que as pessoas estão buscando? Eu entendo em parte, eu não estou falando que elas estão certas, mas eu entendo em parte a ideia de você querer ver o extraordinário. Pô, é legal ver o extraordinário, não é? Ou não, só eu acho. Sei lá, você está num velório e o defunto levanta. Pô. Não, sério, você não queria ter visto isso? Eu queria. Aí se fosse o velório da sua mãe, você ia responder diferente. Se fosse o velório do seu pai, você ia responder diferente. Se fosse o velório do seu filho, você ia responder diferente. Né? E você não queria ver, vamos assim, Jesus andando por sobre as águas? O mar vermelho se abrindo, pô. A coluna de fogo no deserto. Existe uma beleza nisso. Eu entendo. Existia uma certa busca por isso. Mas a gente vai ver como que isso é problemático por conta da teologia do pacto. A gente vai ver que existe um problema nisso. Primeiro, porque Deus não prometeu mais isso. E uma coisa importante para a gente entender, eu tenho certeza que várias pessoas, nem vou falar aqui na nossa igreja, para ninguém se comprometer, que se eu falar, você prefere a Bíblia completa ou você prefere ter vivido no tempo de Isaías e vê-lo profetizando? Muitos iam preferir ver Isaías profetizando. Eis, assim diz o Senhor. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que teriam pessoas que prefeririam ver Elias mandando descer fogo nos caras de Baal do que ter a Bíblia completa. Eu tenho certeza disso. A gente vai ver que isso demonstra um problema grave. Porque aquilo que eles tinham em parte, nós temos o todo. E aí a gente passou pela primeira carta de Pedro, não sei se vocês não lembram a aula da semana passada, né? Imagina a pregação de Pedro, né? Tem uma parte que Pedro vai falar assim que é como se os anjos estivessem nos céus, tentando abrir as nuvens para ver o que está acontecendo na expansão do reino aqui na terra. Coisas que os profetas pesquisavam, investigavam, a vocês foi revelado. Está nas escrituras. A gente tem isso. Vai ter muita gente que quer viver nesse tempo. Porque parece que o extraordinário é mais importante do que a revelação completa de quem Deus é. E aí, pegando lá a frase famosa de Hernandes Dias Lopes, o povo parece querer mais a bênção de Deus do que os deuses das bênçãos. Não é? Essa frase dele de efeito e tal. Um dia eu começar a escrever umas também, né? Então, agora, eu vou deixar isso, um comentário sobre o negócio de sacrifício no próximo parágrafo. Então, a gente consegue ver que tudo isso apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso direcionava o povo para o Messias que viria. Pergunta, eles tinham a compreensão completa e perfeita de quem era Cristo? Não, porque se tivesse, quando ele se manifestou, estava tranquilo, todo mundo ia entender. Não tinha. Vocês acham que Adão e Eva tiveram a compreensão completa de que a promessa feita em Gênesis 3,15 era a pessoa de Jesus? Não. Mas com o conhecimento que eles tinham, a fé que eles tinham era suficiente. Então, a ideia de que Deus ele vai se relacionar conosco na proporção da maneira como ele se revela. Ele não vai pedir para nós mais do que ele deu para nós. Porque ele não é injusto. Ele é um Deus justo. Então, pronto.
Então, por aquele tempo, pela operação do Espírito Santo, importante isso, né? Porque muitos creem que o Espírito não agia no Antigo Testamento. Ou então que o Espírito agia apenas em pessoas específicas, em momentos específicos, e que o Espírito viria se manifestar somente no Pentecostes. Quem que já ouviu isso? Então pronto. Pergunta. Se a salvação sempre foi pela graça. Gênesis 6:5 vai falar que o desígnio do coração do homem é continuamente mau. Jeremias vai falar que o coração do homem é desesperadamente enganoso. E Romanos 3 vai falar que nenhum homem, apartado de Deus, está pronto para fazer o bem e nem quer buscar Deus. Como é possível que alguém busque a Deus no Antigo Testamento se o Espírito Santo não agisse? O que a gente vai discutir é a questão da plenitude do Espírito Santo. É uma outra história. Mas que o Espírito é quem transformava vidas, que é o Espírito quem salvava, que colocava a habilidade para a pessoa depositar a fé no Messias, é o Espírito. Não tem outro meio. Não tem alternativa. Porque senão, em algum momento, teve gente que foi salvo por obra humana. E se alguém precisasse ser salvo por obra humana no Antigo Testamento, quantas pessoas salvas teria no Antigo Testamento? Osca, zero. Então é muito importante a gente ter esse fundamento de que o Espírito era o Espírito que operava por aqueles sinais. Aí então, o TBD que eu vou prometer para vocês. Né? Pegar todas as festas de Israel, por exemplo, e ver como Cristo cumpre aquelas festas. Tudo que eu tô papagaio de pirata, pegando um livro lá que os caras escreveram, nunca tive essas ideias. Né? Mas, então elas foram para instruir e edificar os eleitos na fé. Não é só salvar. É salvar, ensinar e edificar. Então eles eram edificados pelo sistema sacrificial. E eu vou dizer para vocês que eles eram edificados de tal forma no sistema sacrificial que nós não somos hoje pela nossa compreensão de pecado. O próximo parágrafo eu vou comentar isso aí. Porque eles tinham plena remissão do pecado e salvação eterna. Então olha lá. Quando a gente olha Hebreus de 8 a 10, depois eu sugiro, sugestão perfeita, vai lá e lê. Se você estiver em pecado e estiver com preguiça, depois que você viu o vídeo que o Caio mandou, você vai ler os títulos que os editores da Bíblia em português colocaram. De 8 a 10 é assim, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior àquilo, Cristo é superior àquilo, Cristo é aquilo outro. Nada é superior a Cristo. Então são ali 3 capítulos, e a beleza de Hebreus está nisso aí. A maneira como ele tem a capacidade de pegar toda a estrutura do judaísmo do Antigo Testamento e mostrar a superioridade de Cristo. E como ele cumpre aquilo. Hebreus é maravilhoso. Demorei a entender Hebreus, mas a hora que eu entendi me apaixonei. Né? E Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Quem foi circuncidado aí? Vocês estudaram. Vocês estudaram no grupo, pequenos grupos, Romanos 4. Quem foi circuncidado aí no texto? Gente, cadê aquela convicção? Abraão. Foi antes ou depois da lei? Antes. Foi antes lá do Monte Sinai, lá né? Primeiro download de dados da nuvem, né? No tablet e tal. Mas ele recebeu o sinal da circuncisão, mas ele cria antes disso ou não? Lá em Gênesis 15. E ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então, se ele teve fé, não é a circuncisão que salva. O que mais que não salva? Batismo, né? Só paralelos, né? Então, pronto. Então, 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi. E aqui ele faz um paralelo claro para a gente entender o que a Páscoa significava. Então, nesse sentido, a gente não celebra mais a Páscoa. Eu já dei uma aula só disso aqui. Né? A gente
celebra no final de semana da Páscoa, a gente celebra ressurreição. E quando mais a gente celebra a ressurreição? Todo domingo. Todo domingo. E eis o motivo pelo qual a gente se reúne no domingo e não no sábado. Porque foi no domingo que Cristo ressuscitou. E depois disso, a Igreja de Cristo no Novo Testamento sempre é encontrada reunida no primeiro dia da semana. Então, todo domingo a gente celebra que ele ressuscitou. Importância. Você já começa a pensar, a imaginar a importância do culto público de domingo. E aí, quando você olha para a Páscoa como um todo, né? Como que o cordeiro devia ser assado? Como que eles deviam cear naquele dia? Daquele jeito que ninguém gosta, com pressa. Então eles estavam arrumados para sair de viagem. Você vai ler o texto, é essa a ideia. Eles estavam arrumados para sair correndo. Aí o pão era sem fermento. Igual que a gente usa na Santa Ceia aqui. Sem fermento. Que é para apontar o quê? A remoção do fermento do pecado. E como que o cordeiro era temperado? Ervas amargas. Por quê? Para simbolizar as consequências do pecado. A gente vai ver que era necessário que morresse então alguém para pagar o preço do pecado. E a gente vai ver que é o sangue na batente da porta que manda o anjo para a próxima casa. O anjo da morte para a próxima casa. Tranquilo? Dá para ver como o Cordeiro Pascal e a Páscoa apontam para Cristo? Essa é a ideia do Antigo Testamento todo. Então a gente vai ter lá o bode expiatório e o bode que era imolado, sacrificado. Eram dois bodes. Por que lá? O bode expiatório, o sacerdote ia lá, impunha a mão na cabeça e mandava para o deserto, para levar a culpa do pecado para longe. Para nunca mais essa culpa voltar. E o outro era sacrificado para pagar o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Quem fez isso? Jesus Cristo. Ele é dois em um ali, né? Então ele leva a culpa e é sacrificado. Né? Então a gente consegue ver de maneira muito clara essas correlações. Né? E aí Hebreus 11:13, né? Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então a ideia de que todos os heróis da fé, eles morrem olhando para o futuro, sem ter conquistado aquilo que tinha sido proposto. Tanto é que a quem foi prometida a terra? A partir de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas? Abraão. Abraão entrou na terra prometida. Por quê? Hebreus vai falar que ele estava almejando a Jerusalém espiritual, a nova Jerusalém. Aí a hermenêutica pesada, meu amigo. Aí a hermenêutica que você fala assim, quero chegar lá um dia. Ele vendo lá. Ele viu, ele se tornou uma grande nação? Sim, ele viu? Não. Isso significa que Deus cumpriu ou descumpriu a promessa? Cumpriu, porque nós estamos aqui hoje. Da mesma forma, pode ser o papel das pedras vivas na história de Portugal. A gente pode não ver, mas Deus pode fazer. Ou pode ser que Deus nos dê o privilégio de ver. O reino expandindo nesse país. Tá certo? Então vamos lá. 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados. Agora, eles foram batizados por imersão no mar? Não? Eu acho que foi só os respingos da lateral que caíram, entendeu? Só uma piadinha. Assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Então, quando você olha para a rocha no deserto que brota água, é Cristo.
quando você olha para o maná que vem do céu, João 6, quem que é o pão que vem do céu? Está tudo escancarado. Mas, sem o Espírito, a gente não entende. Gálatas 3, de 7 a 9 e depois 14. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho em Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Do modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, quando que a salvação para os gentios teve barrada? Em Abraão. Aí aqui eu acho maravilhosa essa discussão, né? De pedras, Deus suscita filho de Abraão se ele quiser. Quem são os filhos? Não é quem é de sangue, mas quem é de crença. Ele falou assim, vou te falar uma coisa, Abraão teve pelo menos 2 filhos ali. Teve mais, mas 2 filhos ali que representam a desobediência e a obediência. Assim, vocês que não creem, Ismael. Tá difícil entender as coisas hoje? Não? Então tá bom. Então vamos lá para eu terminar, eu vou conseguir fazer os 6 aqui. Sob o Evangelho, quando Cristo, a substância, foi manifestado, as ordenanças pelas quais esse pacto é dispensado são a pregação da palavra, a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Então pronto. Pega o pacote do Antigo Testamento. Promessas, profecias, sacrifícios, etc e tal. Tudo isso agora está resumido. Pregação da palavra, Santa Ceia, batismo. Olha como que a nossa vida é mais simples. Você não precisa pegar avião para Jerusalém. Você não precisa lá comprar um cordeiro para oferecer pelos seus pecados. Vai ter que ser dono de frigorífico, pô. Não teria que ser? O Mateus aqui, ó. Tem que ter 2 frigoríficos. Não é? É mais, né? Mas olha só. Por essas ordenanças, e aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Posto que poucas em número e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios. Isso é chamado de um Novo Testamento. Não há, pois, 2 pactos da graça diferentes em substância, mas um só, um e o mesmo sobre várias dispensações. Não a dispensação do dispensacionalismo, a dispensação de que ele é administrado de maneiras diferentes. Então, um ponto interessante aqui é que os autores da Assembleia, que eles foram muito perspicazes nisso, eles conseguiram perceber que existe uma beleza na forma como as coisas eram feitas no Antigo Testamento. A gente não nega isso. Mas eu duvido que quem quer ver profecia acontecendo hoje, ele quer que a pessoa que errou a profecia seja apedrejada como era no Antigo. Ia faltar pedra. Só dizendo. Só dizendo. Mas quando você olha para isso, fica claro de que existia uma beleza na maneira como as coisas eram feitas. Tanto é que o ser humano ele tem uma busca por uma ideia de rituais. Tanto é que, toda religião tem algum tipo. O nosso coração é feito para isso. Nós fomos criados para adorar a Deus. Né? Então eles conseguem ver que existia todo um... Compara, em termos de preparação, a Santa Ceia com o Cordeiro Pascal. O diácono chega aqui 10 minutos mais cedo do que o padrão para fazer a Santa Ceia. Quantos minutos mais cedo? Olha lá. Por isso que às vezes fica lá tudo mal preparado, tô brincando. Só para provocar, né? Então, quando você olha para isso, existe diferença na beleza externa. Mas o pacto é administrado com maior plenitude, com maior eficácia, porque aquilo que era figura virou realidade. Aquilo que era sombra veio o que era. Agora, você quer ver como, em algum sentido, a glória externa
do negócio contribuiria para a nossa compreensão de alguns aspectos do pecado, por exemplo. Imagina, não sei se você já parou para pensar como que era o dia do perdão, o Yom Kippur. O dia em que o povo se reunia lá em Jerusalém para fazer o sacrifício. Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Meu amigo, eu fico imaginando a quantidade que hoje o povo não pode nem ver o animal empacotado no mercado, que já, tadinho, né? Lá, meu amigo, era cortando o pescoço, era isso. E aí você começa, né? O Weber Júnior trouxe isso numa sala de aula, numa aula, falou assim, eu imagino o sangue batendo na canela dos caras, aquele cheiro. Quem aqui já fez parte de matar algum animal? Tem cheiro ou não tem? Tem grito ou não tem? Então imagina o cordeiro berrando na hora que você enfia lá nele. Aquilo, você vai ver, você pode fazer as conexões como o grito da angústia do pecado, do preço do pecado. Você sente o cheiro do pecado. Então, quando você olha para um ritual desse, quantos dos nossos sentidos humanos eram utilizados? Todos. Era tato, era cheiro, era paladar, era audição, era visão. E hoje os Nutella não pode nem... Tem que ser pão sem glúten, né? Então, sem brincadeira com celíacos, é coisa séria, eu sei e tal. É só fazer uma piada, gente. Também é outra chatice, não dá nem fazer piada mais, chatíssimo. Acabou o senso de humor no tempo presente. Mas o ponto é de que você conseguia ter uma visão da consequência do pecado. E essa é uma imagem que ficou distante para nós. Qualquer dia, talvez seja um tour para a gente marcar como igreja. Vão matar um cordeiro, uns 10 cordeiros, nós leva o departamento, vai todo mundo, as crianças de mamã na casa do cão, vai todo mundo. Vamos ver o que o povo via. Como que era o sangue, como que era o grito, né? Eu lembro que o primeiro animal que eu matei foi por volta dos 6, 7 anos. Meu tio deu uma faca para mim e para o meu primo, falou, vai lá, pega o porco e mata. Foi a primeira experiência nossa, né? E deu certo para nós, deu ruim pro porco, né? E depois nós comemos o porco, tranquilo. Mas o ponto é para mostrar que Deus ele faz as coisas de maneira bastante didática para nós. E que se ele deu isso, faz sentido a gente começar também a imaginar como era. Para ver que profundidade aquilo acrescenta para nós. Às vezes a gente precisa da ajuda de alguém, como precisa da ajuda do Weber Júnior e depois de um cara chamado John Sitteman, para mostrar essa questão, né, dos sensos, dos sentidos humanos todos sendo utilizados na questão do pecado chegando à sua consumação final, que é tendo o preço dele pago, que é a morte, né? Então a gente consegue ver de que existe uma simplicidade na maneira como nós vivemos hoje, mas existe a plenitude. Porque aquele que veio e cumpriu tudo aquilo que era sombra. Aquele que veio e fez com que nós pudéssemos viver uma vida diferente, né? E aí, você tem lá Colossenses 2:7, 17, né? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. E Hebreus 13:8, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Então, Cristo não muda de função. Cristo é o mesmo sempre. Todas as coisas nas Sagradas Escrituras contam a história da redenção e apontam para o Redentor. Às vezes dá trabalho achar, mas ele está lá. Não vem com invencionice, não, mas está lá. Tem uns caras que dão umas inventadas. Mas o Redentor está lá. Ainda que as coisas sejam administradas de maneiras mais simples. Pregação da palavra. Administração correta da Santa Ceia e do batismo. Todo o pacto da graça é manifesto. Nesses 3 momentos, a graça de Deus é administrada de forma especial, alimentando o meu e o seu coração, alimentando a nossa fé, nos levando a uma vida de maior intimidade com Ele, de maior maturidade com Ele. Por isso, nós temos que agarrar com força nesses meios que eles deram, que Deus nos deu.
Por isso, e já prepara para hoje, por isso que eu não abro mão da pregação. Por isso que o dia que eu for pregar 20 ou 30 minutos é porque eu vou ter quase morrido durante a semana. Porque Deus administra sua graça de maneira especial através da pregação da palavra e a pregação fiel da palavra. Então eu tenho que me esforçar para ser fiel e para entregar a graça de Deus para vocês. É por isso que a gente, futuramente, se Deus quiser, a gente vai aumentar a quantidade de vezes que nós celebramos a Santa Ceia aqui na igreja. E é o meu sonho que cada vez mais a gente tenha mais batismo nesse lugar. Seja de gente nascendo, ou seja de gente convertendo. Eu quero dos dois em grande quantidade. Se agarrem na maneira como Deus escolheu manifestar o pacto da graça no tempo presente. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua graça que nos constrange. Muito obrigado pelo teu pacto. Muito obrigado, pois o Senhor voluntariamente, livremente, vem até nós, estabelece um pacto conosco, uma aliança conosco. Muito obrigado, pois o Senhor, movido pelo seu amor, vem ao nosso encontro para nos salvar. E movido pela sua justiça, o Senhor mata o seu filho em nosso lugar. Muito obrigado, pois o Senhor, em seu amor e cuidado, o Senhor nos envia o teu Santo Espírito para que cresçamos em santificação, em conformação à imagem do teu Filho. Muito obrigado, pois em todo tempo o Senhor nunca nos abandona. Continua a cuidar de nós, continua a abrir o nosso coração, para que em todo tempo nós possamos perceber a sua graça se manifestar na nossa vida. Muito obrigado pela salvação que o Senhor nos deu, da qual nós não somos dignos. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pelo teu Filho. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito. É no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.